Bem, olá a todos. O meu nome é Vitor Hugo, eu sou licenciado em Educação Física pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje eu vou estar aqui apresentando para vocês um trabalho sobre a fisiologia do exercício, mais precisamente um resumo sobre o sistema respiratório. Bem, para começar, a gente primeiramente deve falar sobre a estrutura e as funções pulmonares que existem no nosso organismo. Bem, para começar, a gente tem que falar sobre a ventilação pulmonar, do que ela nada mais é do que o processo de movimento e troca do ar ambiente com o ar existente nos pulmões. O ar que acaba por entrar pelo nariz e sair pela boca, ele vai à porção condutora do sistema respiratório, onde ele se ajusta à temperatura corporal e é filtrado quase que completamente e umedecido ao passar pela traqueia. E assim, o ar que a gente inspira do ambiente, ele penetra nos nossos brônquios, fazendo assim a separação de cada um dos pulmões. E lá dentro dos pulmões eles separam em pequenos pedaços, que são os chamados bronquíolos. E esses bronquíolos, eles conduzem o ar inspirado por um trajeto estreito até que ele acaba se misturando com os ductos alveolares. Bem, e para isso, a gente tem que saber que também ocorre a troca gasosa. Que bem, a troca gasosa nada mais é do que os pulmões, eles te proporcionam nessa troca gasosa e eles separam o sangue do meio ambiente do gasoso alveolar circundante com isso. O oxigênio ele acaba por ser transferido para o ar alveolar e para o ar alveolar para o sangue dos capilares alveolares. Consequentemente, o dióxido de carbono no sangue vai para as câmaras alveolares, onde então assim o ar ele vai fluir tranquilamente para o resto do nosso organismo. Bem, agora falando sobre a inspiração e a expiração. A inspiração ela acontece quando a gente inspira, né, o ar e o diafragma ele se contrai, se retifica e desce, encaminha a cavidade abdominal. Sendo assim, o alongamento de volume da capacidade torácica induz a expansão de ar existente nos pulmões, que faz com que a gente dá esse, sabe? Já a inspiração, perdão, a expiração, que é o processo contrário da inspiração, que é de soltar o ar, né? Como diz, é o processo passivo do movimento do ar. Ele resulta em dois fatores, que é a retração natural e o relaxamento dos músculos inspiratórios. Bem, agora passando mais para frente, para falar um pouco mais precisamente sobre a troca e os transportes de gases, o suprimento corporal de oxigênio, né, do ar ambiente, ele depende nada mais nada menos do que dois fatores, que é a concentração e a pressão, que existe do ar ali dentro do nosso corpo. O ar ambiente ele tem a composição relativamente de 20,93% de oxigênio e 74,04% de nitrogênio. E o resto ali eles ficam separados um pouquinho de dióxido de carbono e volumes pequenos também de valores de água. Já o ar alveolar que existe dentro do nosso corpo, ele é diferente. Pode-se dizer que ele é diferente porque ele chega pela inspiração, quer dizer, o ar ambiente ele chega pela inspiração, e o dióxido de carbono ele penetra continuamente nos alvéolos, proveniente de sangue. Em contrapartida, o oxigênio flui dos pulmões para o sangue para ser transportado por todo o organismo. O oxigênio flui dos pulmões ao sangue, exatamente. E agora sobre a troca gasosa, ela ocorre basicamente nos pulmões e nos tecidos. A gente pode dizer que a troca gasosa entre os pulmões, o sangue e o movimento dos gases em um nível tecidual, elas produzem passivamente por difusão, dependendo dos seus sistemas de pressão, né? No caso, como eu disse aqui atrás, de concentração e pressão. Bem, são dois os fatores que acabam por prejudicar essa troca gasosa, que são a formação de uma camada poluente que espessa a membrana alveolar, ou seja, deixa ela pequena, ou a redução da superfície alveolar nessa área, que é basicamente a mesma coisa. Bem, agora para terminar, só um minuto. Agora para terminar, a gente vai falar um pouco sobre a dinâmica da ventilação pulmonar. Nessa foto que a gente pode ver é uma criança
tendo um bebê, né, tendo uma ventilação pulmonar mecânica, que nesse caso a criança deve ter sofrido por alguma deficiência pulmonar quando tenha nascido, ou algo do gênero. Bem, os complexos mecânicos, os, os complexos mecanismos neural, humoral e quimiorreceptor, eles ajustam perfeitamente a frequência e a profundidade da respiração em respostas às necessidades metabólicas do corpo. Circuitos neurais complexos transmitem a informação proveniente dos centros superiores de encéfalo dos pulmões e de outros sensores dispersos pelo centro de forma a coordenar o controle da ventilação no pulmão. Então, são esses circuitos neurais que fazem com que a ventilação do pulmão ocorra mais precisamente, que ela circule por todo o nosso organismo, fazendo com que a gente tenha sempre essa dinâmica da ventilação pulmonar rodando no nosso corpo o dia todo. Bem, essa foi minha apresentação, esse foi meu trabalho. Espero que todos tenham gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.